Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui de uma personalidade importante da música britânica. Assim como o exemplo do Roy Harper que eu falei semana passada, ele também participou de gravações de bastante gente importante, também bastante gente importante participou de gravações dele. Ele, só para citar alguns exemplos aqui, ele gravou um disco conjuntamente com o Robert Fripp e também um outro disco dele com o John Cale. Participou de um álbum com o duo Cluster, do alemão. Produziu álbuns de gente como David Bowie, como U2, já na década de 80. Então, não poderia ser outro a não ser Brian Eno. Esse inglês, mas de alma bem alemã, eu diria assim. É um dos primeiros a se ligar no krautrock, do mundo do rock. E ele surgiu aí surgiu no cenário musical graças ao Roxy Music, uma banda de glam que tinha aí um frontman muito, vamos dizer assim, muito chamativo, né? Que era o Brian Ferry. Não dava muito espaço para outros bilhares, vamos dizer assim. Ele era meio que monopolizava as atenções do Roxy Music. Eles, na minha opinião, ele considerava a banda dele mais como uma banda, o resto da banda mais como uma banda de apoio do que realmente como uma banda democrática, assim, com um funcionamento mais democrático, com todos dando ideia e tudo. E o Brian Eno aguentou só 2 discos e depois acabou saindo fora do Roxy Music. E os 2 primeiros álbuns dele, eu vou falar de um deles só aqui, o outro eu não sou tão fã dele assim, mas o primeiro álbum dele, solo, ainda estava bem encharcado de glam rock, apesar de ter já a personalidade dele fluindo a toda, que é esse álbum aqui, Here Come the Warm Jets, 1973, que seria a contracapa. Essa versão que eu tenho aqui, o Brian Eno, uma foto. Essa versão que eu tenho aqui é uma versão bem simples, acho da década de 90, se eu não me engano. Aqui. Mas sempre ele procurou, apesar de ele mesmo se considerar não músico, ele inventou esse conceito do não músico, ele sempre procurou se cercar de excelentes músicos. Então, quem participa de álbuns dele, geralmente? Robert Fripp. Muito comum o Robert Fripp participar de álbuns dele. Muita gente, o Phil Manzanera também, um ex-colega dele do Roxy Music. E nesse álbum que a gente tem Chris Spedding, que eu já falei do Roy Harper semana passada, também um grande guitarrista. O Andy Mackay, também um ex-colega dele do Roxy Music, saxofonista. John Wetton, que foi do King Crimson. Simon King, que foi baterista do Hawkwind durante muito tempo. Então, ótimos. Paul Rudolph também. Então, gente muito competente, sempre teve presente aí, e talentosa também teve presente nos álbuns do Brian Eno. E aqui nesse Here Come the Warm Jets, aqui, como eu falei, é um álbum bem encharcado de glam rock, mas já com algumas mostras do som do que o Brian Eno faria mais tarde. Aqui, as mais roqueiras, as mais agitadas, eu diria que são Needles and the Camel's Eye, aqui abre o disco. Também eu coloquei a Blank Frank, com um solo de guitarra sensacional do Robert Fripp também, e efeitos eletrônicos bem sacados. E já alguma coisa que pronunciaria o que ele faria, você vê em On Some Faraway Beach, que é um pouco mais romântica do que o estilo mais contido que ele teria anos mais tarde. E Dead Things Don't Talk e Some More Than Are Old. Essa que é acho que é a mais etérea de todas as músicas dele. O Brian Eno praticamente inventou a ambient music, né, em álbuns aí, Music for Airports, por exemplo, Discreet Music, mas aqui ele ainda estava esse é um álbum com uma pegada bem rock and roll ainda. E também baladas bem rasgadas como Driving Me Backwards,
E desse disco aqui saíram 2 canções que ele cantou naquele show que virou um álbum ao vivo, em que participou o John Cale, a Nico, o Kevin Ayers. Na verdade o show era do Kevin Ayers, mas ele chamou algumas personalidades aí, colegas de álbum, de gravadora na época, a Island Records. E o Brian Eno tem 2 músicas nesse álbum ao vivo e que foram retiradas desse aqui, que é justamente Baby's on Fire e Driving Me Backwards. Essas 2 são cantadas pelo Brian Eno no álbum June 1, 1974. Depois, no ano seguinte, lançaria um outro álbum também bastante com uma pegada bastante... esqueci de falar da faixa título, que eu acho maravilhosa também. Aqui já com um uso de equipamentos eletrônicos bem criativo, bem fluido. Uma música semi-instrumental, tem alguns vocais mais pro final da música. Alguns consideram-na repetitiva, mas eu acho que ela é hipnótica, na verdade. Então também a faixa título, a última canção do álbum, vale a pena também. Depois o segundo álbum dele, que é o Taking Tiger Mountain by Strategy, desculpe. Eu já acho menos inspirado, ele é muito decalcado nesse, mas acho que ele aparecia também o farto do glam rock. Então, acho que ali foi um álbum meio no piloto automático, eu acho pelo menos. Tem algumas boas canções sim, mas eu passaria. Para quem está começando, para quem não conhece Brian Eno, pelo menos num primeiro momento não seria o álbum que eu indicaria ouvir. Porém, já em 1975, o terceiro álbum solo dele é essa maravilha aqui, para mim é a obra-prima dele. Another Green World. Aqui que ele destrincha o que viria a ser muito do que seria ouvido nos anos 80, 90 e até hoje. É um álbum que pronuncia muitas coisas que seriam ouvidas décadas depois. E novamente com o auxílio luxuoso de vários músicos também. Temos aqui Robert Fripp novamente, temos Phil Collins na bateria. Aqui. Quem mais? Vamos ver aqui. Paul Rudolph novamente no baixo. John Cale, também ele gravaria um álbum com John Cale em 1990, 89 se não me engano. E aqui o grande trunfo são as belíssimas composições. Algumas instrumentais, outras cantadas. Então já começa com uma guitarra chamada aqui de guitarra serrote, inclusive, na canção que abre o álbum, Sky Soul, que já é uma canção também que lembra um pouco David Bowie, da fase de Berlim, só que ele nem tinha gravado ainda esse disco da fase de Berlim. Então o Brian Eno, esse álbum aqui foi uma inspiração para a trilogia de Berlim, sem dúvida alguma. David Bowie ouviu muito esse álbum aqui. Ainda destaco aqui St. Elmo's Fire, uma canção também já cantada, já não é uma canção instrumental, também com uma pegada bem mais oitentista, até apesar de ser um álbum gravado e lançado em 1975. In Dark Trees, que tem um clima, o próprio nome já diz, um clima meio dark, um clima meio misterioso, e é uma canção instrumental aqui. A faixa título, que é mais curtinha, não tem nem 2 minutos de duração, é bem delicada também, com várias texturas. Golden Hours, uma música também maravilhosa, onde ele canta de uma maneira bem espaçada e com instrumentos menos proeminentes, porém, quando aparecem eles têm um grande destaque. Uma balada também que eu acho linda, que é Everything Merges with the Night, também cantada de uma maneira meio até displicente pelo Brian Eno, mas uma obra-prima, sem dúvida alguma. Esse um dos melhores álbuns da década de 70, na minha opinião. Another Green World. Também a versão que eu tenho é bem simples, nem encarte tem, nem livreto tem, na verdade. É só a capa aqui, escrito aqui, a ficha técnica. Nesse mesmo ano ele também lançaria o seu primeiro álbum praticamente de ambient music, que é Discrete Music, mas como não é um álbum de canções também, ele é um pouco cansativo para quem está acostumado com canções mais convencionais, decidi pular também. E
Em 1977, aí ele lança esse álbum aqui muito inspirado pela New Wave que estava surgindo na época. Mas uma New Wave é o estilo Brian Eno, evidentemente. Aqui está bem claro uma distinção entre canções, as 5 canções do então lado A e as 5 canções do então lado B. Então aqui, Before and After Science, de 1977. Outro descasso também. Essa aqui é uma versão um pouco mais recente que eu tenho. Então, aqui com a ficha técnica também. Novamente, velhos conhecidos como Phil Collins, Paul Rudolph, Robert Fripp aparecem aqui nesse álbum. E aqui eu destacaria Blackwater, a segunda canção, bem com um ritmo bem contagiante também. Eu acho uma canção com um ritmo bem forte, marcante. King's Lead Hat, que esse nome é um anagrama, na verdade, de Talking Heads. O Brian Eno estava fascinado pelo Talking Heads, pelo álbum 77, lançado nesse mesmo ano aqui. Então ele resolveu homenagear os Talking Heads com a música King's Lead Hat e com uma pegada bem Talking Headiana, vamos dizer assim, inventando neologismo. E as canções do lado A são mais roqueiras, são com mais pegada rock, com exceção da quarta, que é Energy Fools the Magician, que deveria estar no lado B, na verdade. Ela é uma música mais misteriosa, uma música também mais diáfana. E eu não sei por que Cargas d'Água ela faz parte da trilha sonora do filme Rock and Roll High School. Não entendi até agora o porquê, porque ela não tem absolutamente nada a ver com as outras músicas da trilha sonora. E no lado B a gente vai ter aqui as músicas mais lentas, onde sintetizadores dão mais o tom, como é o caso de Julie With, também uma música belíssima, também uma balada cantada com muita emoção pelo Brian Eno. By the River, que também é uma composição onde aparece o Cluster. Nesse mesmo ano ele foi lançado o álbum Cluster and Eno. Então aqui o duo Cluster, ou seja, o Joachim Redelius e o Dieter Mobius participaram dessa canção By This River. E também a canção que fecha, eu acho uma das melhores do Brian Eno, maravilhosa também, bem onírica, assim, vamos dizer, bem com uma pegada bem de sonho, assim, daquele estado que você não está nem dormindo nem acordado, mais ou menos, que chama Spider and I. Fecha o álbum lindamente. Então, esses aqui. Depois disso, o Brian Eno, na década de 80, quase na década de 80, ele se enveredaria fundo aí na ambient music. Eu acho que ele até exagerou na dose, ficou meio chato numa época ali na década de 80, mas no final da década de 80 ele lançaria um álbum com John Cale, o Wrong Way Up, que eu não tenho aqui no momento, mas eu já ouvi na internet, é um bom álbum também, aí que reuniu, como foi falado na revista Bis, as eminências pardas de duas das bandas mais importantes do rock. O John Cale, que seria a eminência parda do Velvet Underground, e o Brian Eno do Roxy Music. E depois também o Brian Eno produziria um álbum que eu gosto bastante do David Bowie, chamado Outside, em 1995. Desde então não tenho ouvido falar muito do Brian Eno, mas sem dúvida é uma figura aí importantíssima do rock britânico. Então, para mim, os meus álbuns favoritos do Brian Eno são Here Come the Warm Jets, de 73, esse aqui em especial, Another Green World, de 75, e o Before and After Science, de 1977. Para quem está começando, querendo descobrir mais sobre o Brian Eno, são os 3 álbuns dele que eu indicaria. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!